Bom, pessoal, o propósito desse vídeo é nós estudarmos as coleções do Java. O Java tem várias classes que implementam coleções, né? Entre elas estão a ArrayList, a LinkedList, HashMap e HashSet. Nós vamos estudar cada uma delas e ver como é que é a implementação, né, usando a ideia do NetBeans. Aqui nós temos o exemplo então da classe ArrayList, da coleção, né, ArrayList. A ArrayList ela é um array dinâmico. Quando trabalhamos com array, definindo array, né, no Java, nós vimos que o array nós temos que informar o tamanho, em quantas áreas nós queremos particionar a nossa memória, ou seja, em quantos dados nós queremos armazenar no array. Então ele é um array que ele tem um tamanho estático, não dá para eu alterar esse valor. O ArrayList ele se comporta como se fosse um array, com a diferença de que ele consegue se expandir de forma dinâmica. Então eu não defino um tamanho inicial para ele. A definição, né, de um ArrayList é feita dessa maneira. E ele é também uma coleção tipada. Isso quer dizer que eu estou passando então aqui dentro desse operador, né, do maior, do menor e o maior, esse operador junto aqui, eles é chamado de operador diamante, né? Porque se a gente juntar eles, ele fica com um símbolo parecido com o do diamante. E aqui dentro então é passado o tipo de dado que vai ser manipulado dentro desse array. Então aqui nesse caso, ó, foi criado um array que chamamos de cars, e esse array ele é um array do tipo string. Então, sendo o ArrayList uma classe, então esse cars aqui ele é um objeto. Sendo ele um objeto, ele pode acessar uma infinidade de métodos, né, que foram definidos na classe. Então, um dos métodos é o add. O add, o que ele vai fazer? Ele vai inserindo elementos na lista. Toda vez que eu chamo o meu objeto e o método add, passo como parâmetro uma string, né, porque aqui eu tenho a definição de string. Poderia definir um de inteiro, né, e está passando aqui um valor inteiro. Eu poderia estar definindo aqui, passava uma classe pessoa, a classe produto, e aqui eu estaria passando então um objeto, né, da classe pessoa, da classe produto. Então eu tenho o método add para adicionar item, eu posso adicionar uma infinidade. Outro método interessante que o ArrayList tem é o get, né? Então eu tenho aqui o meu objeto, né, que é um objeto que foi instanciado a partir da classe ArrayList, é do tipo ArrayList. Então eu tenho o método get, né, com o método get eu informo aqui a posição que eu quero pegar. Então se o meu vetor está dividido lá em n áreas, né, então eu tenho aqui a primeira posição, a segunda posição. Toda vez que dá um add, ele acrescenta mais uma posição. Posição 2. Dou um add, adiciona mais uma posição. E o get, então eu vou informando qual dessas posições ele vai me retornar. Então nesse caso ele vai retornar uma string com o valor que está na posição 0. Eu também posso substituir, já tem um valor ali na posição 0, eu informo qual a posição, né? Posição 0 eu vou substituir aquele conteúdo que está lá pela nova string, né? Então outro método que pertence ao objeto cars. Aqui o remove também, eu informo qual dessas posições eu quero remover. O que acontece? Ele remove então essa posição, e aí a partir do momento que essa posição é eliminada, esse aqui passa a ser o 0, esse passa a ser o 1, e assim por diante, ele desloca as posições, né? Bom, outra coisa interessante é que já que eu tenho vetor, né, já que eu tenho a lista, né, ou melhor a coleção, né, uma coleção implementada a partir da classe ArrayList, eu tenho vários métodos, então eu posso usar um for, né, para percorrer todos os itens e eu consigo imprimir todos esses itens. Veja que aqui então eu usei um outro método, né, que pertence ao objeto, que é o size. O size seria, ele está definindo quantos objetos tem aqui dentro da lista, né? E aí, então aqui, né, eu uso o get para pegar cada um dos elementos, imprimir cada um dos elementos.
E aqui nós temos então outra forma de percorrer, de fazer interação, né, sobre uma lista, que é utilizando aquele for otimizado, né? Então o for otimizado, o que acontece? Vai percorrer todo o vetor cars. A cada interação ele vai jogar aquela posição dentro da variável i, e aí podemos imprimir então essa variável i. Nós vamos fazer a implementação, né, desse método, a implementação dessa lista aqui usando o NetBeans. Então eu criei aqui, né, um projetinho que eu chamei de coleções, e nós vamos então fazer o seguinte: aqui nós vamos criar o nosso objeto. Ó. Então, ArrayList, se é uma ArrayList do tipo string, que nós vamos chamar de cars. Vamos implementar exatamente o mesmo. Então ele é um new ArrayList, tá aqui, ó. E aí vamos chamar então aqui, né, dizer que é de string, e vamos chamar o construtor. Notem que ele solicitou, né, que se fosse colocado aqui um import do pacote onde essa classe está implementada. Então aqui nós temos o pacote java.util, a classe ArrayList. Então agora o que a gente pode fazer? A partir desse momento, esse método aqui ele já está recebendo dados. Então a cars.add, olha, ele tem inclusive métodos com sobrecarga, né? Nós podemos vir aqui e colocar então aqui, vamos pegar exatamente os exemplos que a gente tem. Vamos colocar aqui o Volvo, né? Que é os exemplos que a gente tem no slide. Adicionei o Volvo, né? Adicionei cars.add, vamos colocar aqui então o BMW. E vamos imprimir, né? Vamos só imprimir, vamos dar um system para mostrar o conteúdo que tem aqui. Ó. System, e daí vamos colocar aqui somente cars. Como ele se trata de um vetor, né? Vamos executar aqui. Demora um pouquinho. Olha só, como se trata de um vetor, tá vendo? Ele está mostrando aqui, então, entre colchetes, né, os valores, né? O Volvo e o BMW. Nós podemos, então, adicionar mais uns elementos aqui. Vamos ver qual eram os elementos que nós tínhamos aqui no nosso slide, né? Então, vamos colocar lá mais o Ford e o Mazda. Justamente para ficar igual, né? Então, o Ford e o cars.add, então seria agora aqui o Mazda. Muito bem. Veja que se eu executar de novo aqui, então, olha o que vai acontecer. O cars ali está me mostrando um vetor, né? Um vetor com todos os elementos que estão dentro da lista. Agora vamos fazer o seguinte. Então aqui vamos colocar um comentário. Adiciona strings ou objetos, né? Objetos na lista, né? E aqui então o que a gente vai fazer? Vamos listar um objeto. E aí como é que a gente vai listar esse objeto aqui? Nós vamos dar um system alt, e aí nós vamos colocar aqui, vamos Neste usar momento, você é a única pessoa na conferência. o cars.getInt. Qual posição eu quero retornar? Veja que o get ele é um método que ele recebe como parâmetro uma posição e ele retorna uma string, né? Então nesse caso aqui ele vai retornar o que está na posição 0. Então vamos executar. Olha o que ele vai mostrar. Vai mostrar o Volvo, né?
que é o primeiro objeto que eu tenho, então, na minha lista. Vamos pegar aqui, ó, na posição 3. Vamos mostrar quem está na posição 3. Na posição 3, nós temos, então, o Mazda, né? Vamos colocar aqui vamos pegar aqui um outro objeto, um outro método dessa classe, que seria, então, o mostra o tamanho da coleção, ou da lista, né? Vamos colocar aqui, vamos mandar dar um system, e nós vamos pegar aqui, então, olha só, o cars.size. Veja que o size ele não tem parâmetro, né? E se a gente olhar aqui dentro da definição do método, ó, vamos pegar aqui o size, vamos ver se ele mostra a documentação. Vamos clicar com o Ctrl para ele abrir a documentação do Java. Olha só, o size ele retorna um inteiro, né? Então ele retorna um inteiro, está dentro aqui da classe ArrayList, ele retorna um inteiro. E se a gente for executar então essa nossa aplicação, olha o que ele retornou, o tamanho 4, né? Se eu adicionar mais um elemento aqui, ó, vamos colocar aqui mais um elemento, Ctrl V, vamos colocar aqui então cars.add, vamos colocar aqui um outro carro, o Fuki, né? Então se a gente for executar agora essa aplicação, nós vamos ver que tá ali o Fuki também, e ó, o tamanho 5, né? O que a gente pode fazer aqui também vamos agora fazer o seguinte, eu não quero o Ford, eu quero substituir o Ford por Chevrolet, né? Então para isso, vamos colocar em comentários aqui que a gente não precisa mais dessas posições aqui, né? Ou melhor, vamos deixar assim, né? Na posição 3, vamos tirar o tamanho. E agora o que a gente vai fazer? Nós vamos substituir o Ford, né? A string Ford por Chevrolet. Como é que a gente vai fazer isso? Ó? Então aqui ele tem o método cars.set. E o set aqui, o que a gente tem? Nós temos aqui o Ford está então na posição 0, 1, 2, então está na posição 2. E depois aqui eu vou colocar a outra string, então vou colocar aqui o Chevrolet. Se eu executar agora, nós vamos ver o seguinte, que na posição 2, aqui vocês vão ver que a gente tem o Ford, né? Nós vamos ter o Ford. Mas depois aqui no cars ele vai imprimir o valor que foi substituído. Então olha só, tinha o Ford, ou agora não tem mais o Ford. O Ford foi substituído por Chevrolet. E agora vamos fazer o seguinte, depois dessa substituição, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos remover um item. E quem nós vamos remover? Cars.remove. Nós vamos remover, então, o item Fusca, que está na posição 4, né? Ó, 0, 1, 2, 3, 4. Então, vamos remover o 4. Logo depois que ele imprimir o carro, vamos ver o resultado. Muito bem, ó, o Ford foi substituído por Chevrolet, o Mazda, o Fuki, que tinha sido adicionado, foi removido. Então o Fuki não existe mais, né? Então o método remove removeu esse elemento aqui. Agora olha só, pessoal, com relação ao ADD, né? Vamos pensar aqui um pouquinho com relação ao ADD. Tá vendo cars.add?
tá vendo que ele tem dois tipos, né? O int e uma string. Então vamos ver o que ele está dizendo aqui, ó. Ele adiciona um elemento para o fim da lista, o add, né? Vamos ver o que acontece se eu fizer assim, ó. Eu quero colocar o Onyx na posição 3, né? Então vamos colocar o Onyx na posição 3. Eu quero que o Onyx fique aqui no lugar do Mazda. Vamos ver se ele vai deslocar os demais, né? Eu vou tirar o remove aqui para não dar cagada. Não vou substituir o Chevrolet, vou deixar tudo em comentário. E simplesmente vou adicionar aqui o 3 e vamos imprimir. E vamos ver o que ele vai fazer. Olha só o que ele fez. Ele inseriu, né? Ele forçou a inserção, ele não substituiu nenhum dos métodos, né? Nenhum dos elementos da lista. Ele simplesmente chegou aqui no 3 e ele disse para o Mazda: olha, cidadão, quem está na posição 3 sou eu, passa para o próximo local da fila. E aí o Mazda passou para a posição 4 e o Fusca, que estava na posição 4, passou para a posição 5. E se a gente for imprimir agora aqui esse nosso vetor, né? Vamos imprimir aqui. Vocês vão ver que ele tem 6 posições, né? Então esses são os métodos principais que a gente poderia, né, tá utilizando para a classe ArrayList. Vamos pegar um método aqui que vai usar o for para percorrer todos os dados. Vamos colocar aqui em comentário. Vamos colocar aqui em comentário também, porque agora nós vamos utilizar um for, né? Então, for int i, o i vai começar em 0. O i, ele tem que ser menor do que o cars.size. Opa, nós já vimos que esse size aí, ele retorna o tamanho e nós vamos incrementar para pegar um de cada vez. E daí aqui dentro, o que a gente vai fazer? Nós vamos dar um system. E aqui, então, o que a gente vai pegar? Nós vamos pegar o cars e vamos usar o recurso do get. E no get, nós vamos passar como parâmetro o i, né? Porque o i é que vai se deslocando da posição 0, posição 1, posição 2 e assim por diante, né? Então, nós podemos aqui listar esses componentes, então, da nossa... Opa, ele não executou. Vamos rodar. Tá ali, ó. Então, olha só o que aconteceu. Começou do primeiro, Volvo, BMW, Ford, Onix, Mazda e o Fuki, né? Veja que o Mazda foi colocado aqui, ó, foi a última linha que foi inserida, né? Mas foi utilizado um recurso de informar, né? Veja, percebam aqui, pessoal, que aqui nós temos claramente um método com sobrecarga, né? Um método com sobrecarga. O add tem o mesmo nome, mas tem assinatura diferente. Da linha 22 até a linha 26, nós usamos o add, que só recebe uma string, né? Na linha 27, nós usamos, então, um add com sobrecarga, que tem como assinatura um inteiro, que representa a posição onde você quer inserir, e o segundo parâmetro é uma string, que seria o valor que você quer inserir. Outra maneira de interagir, então, sobre o vetor, né? Eu vou colocar em comentário aqui também. Nós já vimos que essa aqui funciona. Seria utilizar aquele for otimizado, né? E como é que é o for otimizado? O for otimizado, ele vai fazer o seguinte. Nós vamos, então, percorrer o nosso vetor, né? Só que, ao percorrer o vetor, nós vamos pegar e vamos pegar cada item dele, desde a primeira posição, e vamos jogar para uma variável. Só que o que a gente está extraindo de dentro dele é uma string, né? Então tem que colocar aqui uma string. Vamos chamar essa string de S ou de C. O nome aqui não importa. Ou seja, cada vez que ele passar no laço, ele vai pegar aquela posição e vai colocar dentro da variável C. E daí aqui então eu só vou dar um system o C. Vou estar imprimindo então aqui o C. Vamos executar. E veja que ele fez a mesma ação, né,
de utilizar esse segundo for. Muito bem, pessoal. Então, nesse vídeo, o objetivo desse vídeo era mostrar justamente como funciona o ArrayList. Esse ArrayList aqui, ó, ele pode ser, antes de encerrar o vídeo, eu só quero mostrar o seguinte, ele pode tanto ser declarado dessa maneira, que ele está sendo declarado, como ele pode usar um outro recurso, que é o recurso de interface. Então eu poderia colocar em comentário e ao invés de eu declarar dessa forma que eu declarei, eu iria fazer desta forma. Ao invés de eu declarar o ArrayList aqui, eu declaro a interface list. Então a interface list ela também está lá no pacote Java Útil. Então ele vai funcionar da mesma forma. O que quer dizer o seguinte, a interface list ela é uma declaração, né? Se a gente for aqui nesse list, a gente vai ver que ela é uma definição de interface, tá vendo? É uma interface como nós vimos nos vídeos anteriores, né? E ela é filha de object e também é filha de collection, né? Isso aqui é uma classe que é implementada pelo Java, faz parte, né, do Java. Então aqui é uma programação um pouco mais avançada, né? E aí então essa interface ela pode ser criada a partir dessa classe ArrayList. Se a gente olhar aqui nessa classe ArrayList, vamos lá ver o que ela tem dentro dela, na definição dela. Veja que ela também é uma coleção, né? Então, aqui nessa classe ArrayList, esse aqui é um construtor, o construtor dela, mas vamos dar uma olhada um pouco mais acima, na definição da classe, né? ArrayList, aqui ó. Ela implementa, tá vendo a classe ArrayList? Ela implementa a interface list, né? Então nós podemos fazer esse recurso aqui de declarar como uma interface e criar a implementação a partir dessa classe, né? Chamar o construtor dessa classe que implementa essa lista.